Não sei dizer de novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um filho que espera por mim. Eu te ofereço meu canto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, eu falar e encantou. Caminhar e saber pra onde vou. Chegue aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, eu falar me encantou. Quis seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis aqui, minha dor serenou. Bom dia a todos e todas. Sintam-se abraçados, né? Acolhido na nossa casa, Fraternidade Espírita, Irmão Miramês. Uma bênção, né? Começar o dia, mais um dia de vida. E ao som de música, né? Que nos elevam, trazendo aí a oração de São Francisco. Então, nós vamos nos preparando já para a nossa prece. Quem ainda não desligou ou colocou o celular no silencioso, que possa fazê-lo agora, né? Vamos trazer o nosso estado aí de presença para a gente estar com mentes e corações abertos. Nós vamos chamar o nosso irmão Reis para fazer a prece inicial. E depois o Mendes fará a exposição para nós, com o tema Pluralidade dos Mundos. Tá bom? Muito bom dia a todos. Mais uma vez, agradecendo a Jesus, a nossa Mãe Santíssima e a espiritualidade da casa, de estarmos aqui. Agradecer principalmente ao nosso anjo guardião, que se esforça para nos manter no caminho do bem, do amor e da paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom dia, pessoal. Hoje o nosso tema é um pouco mais lightzinho, né? Porque é um tema mais técnico. É um tema que vai nos trazer informações, vai nos esclarecer. Precisa não. Vai nos esclarecer a respeito dos mundos, da destinação da Terra, porque nós sabemos que a Terra, esse planeta que nós vivemos, que foi destinado a nós, para a nossa evolução, ele não é a única morada, não é o único mundo habitado que existe. Não seria
lógico, se a gente for olhar pela razão, que nesse universo todo que a gente vê, né, se a gente olha aí à noite, vê esse monte de estrelas, esse mundo, né, esse universo enorme, que estaria habitado somente o nosso planeta Terra. E se nós olharmos no mapa cartográfico, a gente vai ver que a Terra é um planetinha pequeno em relação a tantos astros de tamanhos muito maiores, e que não justificaria Deus, a inteligência suprema que é, construir esse universo todo para manter somente a Terra habitada. Não seria lógico. Então, é lógico que essa grandeza toda, ela foi feita para a habitação dos espíritos. Os mundos foram criados para que fossem habitados, não para ficarem simplesmente criados sem vida, sem nada, sem funcionamento prático, né? Então não seria lógico. Aí o Kardec, baseado nessas questões lógicas, né, ele perguntou para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 55, todos os globos que circulam no espaço são habitados? O Kardec perguntou para a espiritualidade, e veio a resposta seguinte: sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência e bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Então a espiritualidade vem ser categórica, né? É claro que todos os mundos existentes são habitados. Aí o Kardec continua a pergunta: a constituição física dos mundos é a mesma? Então ele quis saber se todos os mundos são iguais. Nesse caso, o que a gente conhece, a Terra, né? O planeta Terra, se todos os mundos são iguais à Terra. E a resposta veio o seguinte: não, eles não se assemelham de modo algum. Então cada mundo tem a sua particularidade, tem as suas características físicas, suas características de energia, de vibração, características vibracionais, todos são diferentes, porque cada um deles está destinado a um processo ou a uma causa específica. Por exemplo, quando nós fomos criados, espíritos, como todos os espíritos que existem no universo, fomos criados simples, todos iguais e todos sem saber nada. Por isso que fala, nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber nada, absolutamente nada, para começarmos o nosso processo evolutivo. Porque Deus nos criou com o objetivo de nós nos evoluirmos até atingirmos a condição de anjos. Todos nós seremos anjos um dia. Seremos espíritos da condição de Jesus, com a capacidade de Jesus, o conhecimento de Jesus, com a bondade de Jesus. Todos nós evoluiremos, estamos evoluindo, caminhando para que isso aconteça um dia. Cada um, é claro, tem um momento diferente do outro. Não vamos passar todos de uma condição para outra ao mesmo tempo, porque depende da evolução particular de cada um. Então, uns vão primeiro, outros demoram mais, mas todos têm esse destino.
Então nós fomos criados simples, ignorantes, colocados no mundo, numa terra material, para podermos começar o nosso caminhar, o nosso processo evolutivo. Isso é em todo o universo. Então, lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec já fez a pergunta para a espiritualidade. Como é que é o processo de evolução? Por que nós estamos aqui no mundo material e não estamos lá no mundo espiritual? Porque lá é a nossa pátria definitiva. E aí a espiritualidade vem dizer o seguinte: Deus nos criou, como eu disse, simples e ignorante, e nos colocou numa encarnação, no mundo material, encarnado nesse corpo de carne, para começarmos o nosso processo de evolução. Então, os mundos e a encarnação são basicamente obrigatórios, assim, entre aspas, no bom sentido, porque sem essa encarnação seria difícil nós começarmos a nossa caminhada. Porque a encarnação nos permite estarmos juntos uns dos outros, e nessa comunhão de estarmos juntos, caminhando com dificuldades, uns com dificuldades diferentes dos outros, uns ajudando o outro nas suas dificuldades, é que nós vamos aprender, é que nós vamos colocar para fora as virtudes que estão dentro da nossa alma, dentro da nossa consciência, porque Deus, quando nos criou simples e ignorante, colocou a lei dentro da nossa consciência. Então, essa lei é o nosso roteiro de caminhada. Então, quando nós estamos caminhando dentro dessa lei justa, e é uma lei única que serve para o universo todo, nós estaremos dando as nossas caminhadas, passo a passo, num processo normal de evolução. Quando nós falhamos nessa lei, nós atrasamos o nosso processo evolutivo. Nós, ao invés de darmos um passo, a gente fica preso, porque toda desarmonia que a gente cria na lei divina, nós temos que resgatar, nós temos que consertar essa desarmonia. Então, enquanto não consertamos a desarmonia que criamos, que nós mesmos criamos, nós não damos um passo para frente, a gente fica parado, sofrendo os processos ou passando pelos processos de resgate. Então, é muito fácil, depende de nós não transgredirmos a lei. Isso, entre aspas, é muito fácil, né? Mas não é, porque nós estamos aqui há quantos anos? Quantos milhares de anos nós estamos encarnados? Estamos no mundo ainda de prova e de expiações, que é uma categoria, segunda categoria na evolução dos mundos. Então, conforme nós desenvolvemos, nós evoluímos, nós vamos galgando os degraus da evolução e dos mundos, habitando mundos diferentes. Então, os mundos também evoluem, os mundos passam por uma evolução, porque à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai ter que estar morando num mundo também com um processo evolutivo semelhante à vibração que ele emite. As vibrações têm que ser consistentes uma com a outra. Então, existem várias categorias de mundo, mas o Kardec continua perguntando. Ele perguntou se a constituição física dos mundos eram iguais, e aí a resposta foi dita aí que não, né? Não, eles não se assemelham de modo algum, exatamente por causa dessa diferença de evolução que tem de um para o outro, e de objetivos, né? Então, essa categoria dos mundos, nós temos, quanto ao adiantamento ou inferioridade, ele é ligado ao adiantamento ou à inferioridade dos espíritos. E nós temos mundos inferiores, mundos superiores
e mundos regenerativos, que é um meio termo, né? E a gente vai habitando esse mundo. Hoje nós estamos num mundo inferior. A Terra pertence ainda a um mundo inferior. O mundo inferior, ele é destinado aos espíritos ainda muito materializados. O mundo inferior, a matéria fala mais alto. A influência material, né? Nos mundos intermediários, essa influência material já é menor. Aí a influência da parte moral, do amor, da fraternidade, ela é mais forte do que a influência material. E nos mundos superiores, essa influência material não existe mais. É um mundo totalmente envolvido no amor e na fraternidade. Por isso, os espíritos que ali vão habitar também têm que estar nesse processo de evolução. Eles já têm que ter deixado as influências materiais para trás. Estar somente envolvidos no amor, na fraternidade, exatamente no que Jesus veio nos trazer. Porque Jesus veio trazer a receita para nós, que é o Evangelho que ele trouxe. As leis divinas, e o Jesus veio trazer esse Evangelho, que é o roteiro de como nós devemos nos caminhar na vida, respeitando essas leis que Deus fez para toda a humanidade, para todo o universo. As leis são a mesma para todo esse universo, né? Então é o roteiro. E nos mundos inferiores existem duas categorias. Quando nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, nós somos colocados no mundo primitivo, que é a primeira categoria do mundo inferior. O mundo primitivo é onde os espíritos estão colocados ali, eles não sabem de nada. Eles estão ali para começar a caminhar. E dali, desse primitivismo, eles vão aprendendo, vão crescendo em conhecimento, e no momento adequado, eles sairão desse mundo primitivo e entrarão no mundo de expiação e provas, que é o segundo mundo na categoria, e que é a categoria da Terra. Olha só como nós estamos ainda bem atrasados em função dessa escala. Mas a Terra, ela já foi um mundo primitivo, quando fomos criados lá no início da humanidade. A Terra era um mundo primitivo, onde nós, espíritos, éramos aqueles homens primitivos ainda, que não sabia nada, não conhecia o fogo, não tinha sido descoberto nada das facilidades. Nós éramos como mal saído do reino animal. A gente era movido ainda, apesar de já termos a nossa inteligência contínua, nós já termos a razão implantada na nossa intimidade, nós éramos ainda guiados mais pelo instinto. O instinto é uma sequência evolutiva. Nós abrindo um parênteses aqui, nós fomos criados, quando nós fomos criados espíritos humanos, o nosso processo inteligente, a nossa partícula inteligente, ela já veio sendo estagiada, ela veio estagiando nos outros reinos da natureza, adquirindo as características necessárias para que nós humanos conseguíssemos fazer o que nós fazemos, ter os sentidos todos que nós temos funcionando. A nossa parte, antes de tornarmos espírito, a nossa partícula inteligente, que a gente chama de princípio inteligente, ele estagiou lá no reino mineral. Nesse reino mineral, ele adquiriu milhares e milhões de anos como mineral, passando pelos processos minerais, adquirindo as qualidades de agregação e de organização
Se a gente pegar um cristal e olhar assim na luz, a gente vai ver que existe uma organização interna naquele cristal, aquelas partículas, existe um desenho geométrico dentro daquela pedra de cristal, e aquele desenho geométrico é simétrico, são iguaizinhos, o lado de cá é igual ao lado de cá, há uma inteligência ali. Esse é o princípio inteligente atuando no mineral. E atua nesse mineral durante milhões de anos. Foi muitos anos mesmo. Até adquirir essa experiência toda. Dali ele vai fazer uma migração para o reino vegetal. Então esse processo inteligente que saiu do mineral, passou para o vegetal, onde começou a adquirir outras experiências. A experiência da sensação, né, o vegetal, a gente vê que ele vive, adquirir movimento, porque no reino mineral a gente fica mais parado, não tem esse movimento. No reino vegetal a gente já tem a sensação, já adquire os movimentos. A gente vê a planta que quando amanhece ela abre, quando escurece ela fecha, aquela sensação, quando expõe ela coberta, ela procura um ambiente, né, uma claridade, ela procura o sol, ela tem essa sensação. E aí esse princípio inteligente, estagiando no reino vegetal, adquire esse processo de sensação. Então todos esses processos são guiados pelo instinto, que vai começando a se manifestar no reino vegetal. Quando a gente aproxima de uma planta, ela se retrai. Isso é instinto de conservação. Então ela adquire esse instinto, que esse princípio está começando a ter instinto. Esse instinto ele é guiado pelo reflexo. Então você se aproxima o estímulo e o reflexo e faz com que a contração aconteça, ou com que a planta se abra ou feche, dependendo do tipo de planta. Então esse princípio vai adquirindo essas experiências. E aí ele vai migrar para o reino animal. Nesse reino animal, ele começa a ter um instinto mais apurado e começa a criar uma inteligência sem sequência, uma inteligência que manifesta e desaparece no momento que precisa. E esse instinto guiado sempre pela mão divina. Sempre os espíritos superiores é que controlam isso. A mão de Deus é a lei que conduz esses princípios inteligentes no seu processo evolutivo até nós tornarmos homens. Quando nós nos tornamos homens, espíritos humanos, vamos assim dizer, nós recebemos uma inteligência contínua, nós recebemos a razão, as leis divinas são colocadas na nossa consciência, que nós recebemos essa consciência, então nós passamos por um processo de adaptação longo, bem longo, no plano espiritual, nos preparando para sermos um espírito encarnado na primeira encarnação. Essa primeira encarnação que é necessária para começarmos a evoluir. Aí Deus vai nos entregar a nossa vida a nós mesmos. Uma vez que nós encarnamos a primeira vez, é porque nós já recebemos conhecimento, a razão, já conhecemos o que é o certo, o que é errado, e já temos condição de viver pela nossa própria vontade. Escolhermos os nossos caminhos. Essa é a alegoria do Adão e Eva. Nós escolhemos, já estamos conhecendo o que é o certo, o que é o errado. Essa árvore, que muita gente fala que é a maçã que Adão e Eva comeu, que na verdade é o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Nesse momento nós encarnamos a primeira vez para começarmos a nossa caminhada. Mas Deus, justo que vai nos colocar no mundo primitivo, junto com espíritos do mesmo nível, para começarmos a nossa caminhada. E coloca junto de nós espíritos já mais avançados, mais adiantados,
que já conhecem alguma coisa, para poder nos ensinar a caminhar, porque a gente não sabe nada, então precisa de alguém para mostrar, para incentivar a gente a pensar, o espírito começar a pensar por si próprio. E aí vem a encarnação no mundo primitivo. Mas como é que ele vai conseguir outros espíritos jamais que conhecem alguma coisa para viver conosco, para nos mostrar a começar a caminhar, de onde que eu tenho que ir, como que eu posso agir? É de outro mundo, que já está mais evoluído do que esse mundo primitivo. Por isso que existem outros mundos habitados. Então, espíritos que já estão em mundos já mais evoluídos do que o mundo primitivo, por exemplo, pode ser um outro mundo de expiação e provas, em processo de mudança de status, que espíritos que não atingiram o grau de perfeição mínimo necessário para permanecer naquele mundo, serão convidados, entre aspas, a vir reencarnar no mundo primitivo, de volta, para dar um passo atrás, para poder aprender o amor, aprender a fraternidade, aprender a atingir o mínimo necessário que ele deveria ter atingido no planeta que ele estava. Mas como ele não atingiu, ele vem não como castigo, mas como oportunidade que ele vai ter para aprender o que ele deveria ter aprendido lá no outro planeta, mas ao mesmo tempo ensinar os nativos desse planeta que não sabem nada a começar a caminhar. Entenderam como é que é a bondade divina? Então a gente não é colocado no mundo para começar a caminhar sem saber nada e deixado para a gente se virar, não. Venha, sempre tem ajuda divina. Então esses espíritos são reencarnados junto com essa população nova e vai começar a caminhar com essa população para conseguir atingir dois objetivos. O primeiro é terminar a sua evolução para voltar para o mundo deles. E, ao mesmo tempo, auxiliar aqueles que estão nesse mundo, nativos desse mundo primitivo, para que eles possam começar a andar por si próprios. Foi o que aconteceu com a Terra. A Terra, quando ela era um mundo primitivo, aqui se encarnaram mais ou menos uns 7 milhões de espíritos vindos do planeta Capela, que era um planeta que era de expiação e provas, mas que estava no processo de regeneração, passar para ser um mundo regenerativo. Então, os espíritos que iam continuar no mundo, lá no planeta Capela, teriam que ser espíritos que já tinham evoluído moralmente o mínimo necessário. Porque não é ser anjo de uma hora para outra, nem espírito superior, nem melhores, não. Mas o mínimo necessário de mudança interior, interna, de bondade, de desapego à matéria. O mínimo necessário. Mas esses 7 milhões de espíritos ainda não conseguiram atingir esse mínimo necessário. Eram inteligentes, inteligência desenvolvida. Mas moralmente, a asa da moral ainda estava bem caída. Por isso eles foram migrados para a Terra. Jesus convidou-os para vir para a Terra, para que eles pudessem terminar o seu processo evolutivo e voltar para o planeta Capela, que nesse momento já tinha se transformado no mundo de regeneração. Não era mais um mundo de provas e expiação. E nesse mundo de regeneração, onde o amor prevalece mais do que a violência, do que o ódio, do que a inferioridade moral. Então, isso aconteceu aqui com a Terra. Então, nós começamos a crescer aqui nesse mundo primitivo. E o planeta Capela já era um mundo de regeneração. Então, existe a segunda categoria do mundo primitivo,
que o planeta Capela era, que era de expiação e prova, ele passou para a terceira categoria. E a Terra, como planeta primitivo, caminhou durante um certo tempo e se transformou num mundo de expiação e provas. Quando todos os habitantes da Terra já sabiam caminhar, já sabiam escolher os seus propósitos, já podiam ser responsabilizados pelos seus atos. É isso que nos dá o livre-arbítrio, que Deus respeita e toda a espiritualidade superior respeita em nós. Nosso livre-arbítrio, que é uma qualidade do Espírito. Saber escolher o bom ou o ruim, o bem e o mal, o certo e o errado. Ele saber discernir e saber escolher. Porque daí para frente nós já somos responsáveis. Então, sendo responsáveis, nós também seremos cobrados a resgatar as desarmonias que criamos. Então, esse mundo de expiação e provas é exatamente para isso. Para nós podermos resgatar as coisas erradas que viemos fazendo, apesar de que fizemos muita coisa por ignorância, por não saber. Mas mesmo assim nós temos que resgatar, porque à medida que nós vamos tendo conhecimento, a nossa consciência vai nos cobrar o resgate. Nós tendo conhecimento, nós vamos, em determinado momento, nós vamos começar a pensar assim: puxa vida, eu fiz tanta coisa errada, isso aqui eu não devia ter feito. Mas e aí, a consequência do erro que eu cometi? Vai ficar parada por isso mesmo? A desarmonia que eu criei na natureza vai ficar lá, o buraco lá, o erro lá vai ficar adormecido? Alguém vai esquecer tudo? Não pode. Então, eu já tenho consciência de que errei, eu já tenho o arrependimento de ter errado, e aí eu vou procurar por mim mesmo a forma de fazer um resgate naquele erro e ficar livre dele. Então eu resgato e fico livre. Por isso esse mundo de prova e expiação. Por isso que Jesus falou com Nicodemos: para atingir o reino do céu é preciso nascer de novo. Nascer de novo é reencarnar várias vezes. Porque em cada uma dessas reencarnações nós vamos continuando esse aprendizado e esse resgate ao mesmo tempo. Então nós temos a oportunidade de continuar caminhando, aprendendo, exercitando em nós as virtudes necessárias para sermos homens de bem, candidatos a um mundo melhor, e ao mesmo tempo reconhecendo os erros que cometemos e procurando resgatá-los de uma forma ou de outra. Muitos resgatam pelo amor, com trabalhos em benefício da humanidade, com trabalho em benefício do próximo. Outros resgatam pela dor, tendo que passar por sofrimentos semelhantes ao que ele plantou. Então, se ele plantou algum tipo de sofrimento nas vidas, nos momentos passados dele, ele vê a necessidade desse resgate. Muitas vezes, esse resgate vem com sofrimentos semelhantes, para que ele possa compreender. Porque muitas vezes, o sofrimento que ele fez já foi diluído em processos evolutivos. Outros espíritos que ele prejudicou já avançaram na sua caminhada evolutiva, já não dependem mais dele, mas ele, com a consciência dele, ele sabe que deve. Então ele precisa estar de bem com a própria consciência. Por isso, esse mundo de expiação e prova, que vai dar a ele a oportunidade de escolher uma prova, de escolher um processo em que ele vai ser aquela forma dele diluir a culpa ou a desarmonia que ele criou, a infelicidade que ele projetou no passado, ou a semente que ele plantou. Ele terá de colher. Por isso esse mundo de expiação e prova existe, e é para isso que ele se presta. Para que nós espíritos estamos tendo a oportunidade de sempre aprender com o outro, porque é junto,
é que nós aprendemos. Exercitar a caridade, exercitar o amor ao próximo, tem que ser junto do próximo. Eu não posso me afastar do convívio social e ficar sozinho, porque isso não vai me trazer evolução nenhuma. Não vou fazer o mal para ninguém, mas também não vou fazer bem para ninguém. Eu vou ficar sozinho. Então eu vou ficar estacionado num processo em que eu poderia estar caminhando para frente, porque para trás a gente não anda, porque o que nós aprendemos a gente nunca mais esquece, mas a gente fica parado no mesmo lugar. Então esse mundo, quando nós da Terra estivermos todos já com esse processo evolutivo mais trabalhado em nós, a Terra vai passar por esse processo, mudança de status. Então ela vai passar para o terceiro nível, que é o mundo de regeneração. E esse processo já está sendo acompanhado pela espiritualidade, já acontece há muito tempo, e a gente está sofrendo essas consequências. Por isso, a vida na matéria, essa vida no dia a dia, a gente vê está cada vez mais difícil. A violência, às vezes, a gente vê que está muito mais forte, por dois motivos. Primeiro é que o mal ele propaga rápido. O mal faz propaganda de si mesmo numa facilidade danada. Nós temos conhecimento do mal, hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, nós tomamos conhecimento do mal em qualquer lugar do mundo que ele aconteça em questão de minutos, de horas. Nós tomamos conhecimento do mal. Por isso o mal, a gente tem notícia dele e a gente acha que a Terra está perdida. Porque o bem a gente não tem essa divulgação, o bem é acanhado. O bem, ele acontece, às vezes a gente fica sabendo depois que já aconteceu há muito tempo. Ele não se divulga, o bem fica sempre debaixo do mal. O mal sobrepõe por essa propaganda exaustiva que ele faz. Mas existe o bem, talvez em muito mais proporção do que o mal. A Terra está se modificando. Então, quando a Terra se modificar para o mundo de regeneração, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando nós éramos primitivos. Nós vamos, aqueles que atingirem o mínimo necessário de desenvolvimento moral, nós vamos continuar aqui na Terra. Essa é a Terra que Jesus nos prometeu. Essa é a Terra prometida. A Terra no patamar regenerativo, onde o mal não sobrepõe mais, onde o bem fala mais alto. Mas nós vamos herdar essa Terra se cumprirmos a lei. Está lá nos 10 mandamentos, está lá na lei de Deus. Se nós cumprirmos essa caminhada, nós vamos estar no mundo regenerativo. Desencarnaremos todos, reencarnaremos de novo aqui na Terra, no mesmo lugar, porque aqui já vai estar melhor. Mas, se nós não atingirmos esse patamar, nós seremos destinados a um outro mundo de provas e expiação, para continuar a nossa caminhada. Um outro mundo de prova e expiação, como a Terra era no início do processo dela de prova e expiação. Quando nós recebemos os capelinos para nos ajudar a aprender a caminhar. Nós seremos os novos capelinos. Nós seremos destinados a um novo mundo de prova e expiação, menos desenvolvido do que nós temos hoje a Terra, com mais sofrimento, um mundo mal saído do primitivo, para a gente continuar o nosso aprendizado. Não é castigo, é oportunidade.
para que nós possamos continuar, e aí nós vamos levar o nosso conhecimento tecnológico, todo esse conhecimento intelectual, para ensinar os outros espíritos desses outros mundos, que estarão lá começando as suas caminhadas, sem saber nada direito. Esse é o processo. E a Terra será um mundo de regeneração, como Capela se transformou. E Capela possivelmente vai se estar num mundo já mais evoluído, num mundo de 4ª categoria. Então, esse é o processo. Então, nós temos os mundos. Quanto ao adiantamento, os mundos inferiores, onde a existência é toda material e reinam as paixões, e a vida moral é quase nula. Esses são os mundos inferiores. A vida moral é quase nula, que é o nosso mundo de prova e expiação, e os mundos primitivos. Os mundos intermediários, que é o mundo de regeneração, como eu disse aqui, a característica dele, o bem prevalece, mas ainda há um restinho de mal. Não esse mal violento, mas ainda existe paixões, ainda existe algum tipo de orgulho, ainda existe algum tipo de egoísmo, mas em menos grau, em menos grau. Então o bem prevalece, né? Esse é um mundo intermediário. E aí vem os mundos adiantados. Esse mundo intermediário, ele vai evoluindo. Capela já deve estar sendo um mundo adiantado, onde a vida é toda espiritual, onde não existe encarnação. Os espíritos que ali vivem são totalmente espiritualizados. O espírito vive ali no seu corpo espiritual. Não tem esse corpo de carne mais, esse mundo adiantado. E o amor prevalece. Não existe mais o mal. Todos os espíritos trabalham pelo bem em função dos espíritos ainda mais necessitados. O trabalho é o prazer dos espíritos nesses mundos. Eles se sentem, o nosso lazer aqui é material, o lazer lá é trabalho. Eles se sentem bem, eles se nutrem dessas qualidades, né? Quanto ao estado em que se acha e da destinação que trazem, os mundos primitivos destinados às primeiras reencarnações, os mundos de prova e expiação destinados às oportunidades de resgate, onde o mal ainda prevalece, né? Os mundos de regeneração, as almas que ainda têm que fazer algum tipo de expiação, têm novas forças, são menos pressionadas por energias inferiores. O mal ali é bem pequeno ainda, não é tão prejudicial, mas ainda existe o processo de encarnação e ainda existe o processo de resgate do restinho de coisas que a gente tem que burilar na nossa alma, né? Os mundos felizes ou ditosos só tem bem, só trabalham pelo bem. E os mundos celestes ou divinos, que é a outra categoria, onde os espíritos ali estão totalmente depurados. Espíritos da qualidade evolutiva de Jesus. Onde o bem, ali é só o bem. Todos os espíritos ali praticamente vivem, não existe encarnação mais, não precisam reencarnar mais, porque eles já estão no mundo definitivo deles de vida. Dali eles vão só evoluindo, vão crescendo e trabalhando, vão trabalhar direto com as ordens divinas, trabalhar de acordo com a vontade do Pai, como Jesus. Jesus é um espírito que está lá nos mundos celestes trabalhando, fazendo a vontade do Pai. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um só. E nós seremos também, como o Pai, um só um dia. Todos, sem exceção. Só depende de cada um.
Então esse processo é longo, difícil? Claro que é. Quantos milhões de anos que existe, nós estamos aqui, num processo ainda em segundo patamar de evolução da Terra, nosso processo ainda de expiação e provas, mas vamos chegar lá, porque cada vez mais nós estamos sendo conscientizados da necessidade de fazer o bem, da necessidade de nos reformarmos, agirmos de acordo com o Evangelho, de acordo com essa lei que está na nossa consciência, essa lei divina que nos sempre indica o caminho certo. Nós temos a proteção diária, 24 horas por dia. Nós temos o nosso anjo de guarda, que está junto de nós desde o momento em que nascemos, que reencarnamos, está nos acompanhando. Esse anjo que é um espírito superior a nós, que tomou como responsabilidade dele nos guiarmos na vida, nesse processo, nos ajudarmos para que nós não percamos tempo. E muitas vezes a gente nem lembra dele. A gente não se lembra que nós temos um anjo de guarda. Quase a gente esquece. A gente faz uma oração, muitas vezes, uma oração que ela é mais decorativa do que sentida. Quando nós fazemos uma oração que nós entramos para dentro do nosso quarto íntimo e falamos do fundo do nosso coração com Deus, não precisamos de rebuscar as palavras, não precisamos de decorar textos bonitos, nada disso. Basta nós falarmos aquilo que está no nosso coração. Falar, simplesmente, e seremos ouvidos. O nosso anjo de guarda está ali do nosso lado. A gente não se lembra de agradecer a Deus por essas oportunidades, por esses mundos criados para que nós pudéssemos caminhar neles. Esses mundos foram criados para nós espíritos, nós irmos habitar esses mundos. Nós não vamos ficar eternamente num lugar só, porque o progresso e o processo evolutivo, ele não para, ele acontece queiramos nós ou não. A nossa participação é se nós vamos galgar esses degraus evolutivos num processo rapidamente, sem perder tempo, ou vamos ficar estacionados milhares de anos num degrauzinho inferior, com preguiça de levantar, com preguiça de dar o passo para o degrau seguinte, porque nós só precisamos fazer isso. Deus, na sua infinita bondade, coloca à nossa disposição espíritos evoluídos, superiores, que nos orientam, que nos dão as intuições, que nos dão as inspirações através da nossa mente. A mente é o que comanda o espírito, essa mente que é uma máquina poderosa, a mente nos coloca onde nós quisermos, pela nossa qualidade de energias, qualidade de pensamentos que temos. Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos, e isso já disse Jesus: orai e vigiai. Vigiar os nossos pensamentos. Vigiar para que, se nesses nossos pensamentos aparecer ideias contrárias à lei, nós temos que eliminar esse pensamento. Nós temos que substituir esse pensamento por coisas boas. E essas ideias vêm de onde? Vêm de dentro de nós. Vêm das nossas próprias experiências. As nossas experiências de vidas passadas, onde nós trilhamos caminhos tortuosos muitas vezes, nós adquirimos boas e más experiências. E elas estão dentro de nós. Mas cabe a nós, através da observância dessa lei, através da nossa boa vontade em nos melhorarmos, sobrepor a essas ideias, a essas experiências negativas. Por isso Jesus diz: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. A tentação são essas experiências que vêm aflorando na nossa mente.
Não é lá fora que tem a tentação. Lá fora tem um estímulo. Um estímulo que faz com que a tentação que está dentro de nós tente se tornar viável na nossa mente e nós agirmos de acordo com essas ideias. É isso que nós temos que vigiar. Toda vez que a gente se sentir com vontade de fazer alguma coisa que nós sabemos que não é propício, que é contra a lei divina, a gente, antes de deixar acontecer, a gente pensar um pouco e refrear. E para isso nós temos a oração, que é a nossa forma mais eficaz de termos ajuda para isso. Uma vez que nós pedimos ao Pai a proteção, pedimos ao Pai a orientação, esses espíritos superiores estarão do nosso lado, nos dando as intuições, nos mostrando um caminho melhor. E esses espíritos superiores que estarão conosco, um dia seremos nós, que estaremos cuidando de outros espíritos inferiorizados ainda. Nós, atingindo o patamar de mundos melhores, de espíritos mais evoluídos que vamos atingir, um dia nós todos, teremos alguém para tutelar, nós seremos anjos de guarda de alguém no nosso processo de caminhada, porque esse é o trabalho de ajudar o outro, trabalho de sermos fraternos, de sermos amigos e de não deixar o outro cair. Se ele cair, a gente está ali com a mão para poder levantar. Esse é o nosso objetivo de vida espiritual. Vida espiritual. A vida espiritual que é a nossa vida. Nós estamos aqui encarnados, mas isso é um processo pequeno, é uma fase. É como se nós estivéssemos fazendo um curso de pós-graduação ou um curso superior, viajando em outro estado, num outro país. Quando terminou, a gente volta para nosso local de origem, que é o mundo espiritual. Nossa vida é vida espiritual. Nós somos imortais. Então, por isso nós temos essa caminhada. Essa caminhada, ela é almejada por todos aqueles que conseguem perceber o quanto é necessário nós estarmos mais desapegados da matéria. Não é virar as costas para a matéria, porque nós precisamos dela para poder viver, para poder termos condições de executar o nosso trabalho. Mas não deixar que essa matéria domine os nossos sentidos. Não deixar que nossos pensamentos comecem a achar que ela é mais importante de tudo. Que esse mundo é aquilo que eu tenho que ser o maior aqui. Eu tenho que conquistar. Eu tenho que ser tudo aqui. Ter tudo. Não. Eu tenho que conquistar a minha paz interior. A minha paz interior é esse trabalho que eu faço com a minha consciência. À medida que a minha consciência vai se desenvolvendo, ela mesma vai me mostrando o que eu devo fazer. Ela vai me mostrando, porque essa consciência é o conhecimento do certo e do errado, do bem e do mal. As leis divinas estão embutidas nessa nossa consciência. Então nós vamos galgar esses mundos em nosso próprio benefício. Então nós temos, dando uma recapitulada, nós temos um mundo primitivo, onde espíritos são colocados ali recém-saídos do reino animal, para começar a aprender a andar com as próprias pernas, começar a pensar. E uma vez que a gente já sabe andar, já consegue pensar, a gente já vai sendo responsabilizado pelas nossas ações. Isso é forma de amadurecimento. É forma de estarmos amadurecendo como inteligência. Espíritos inteligentes. Esse aprendizado. E daí nós vamos, já sabendo do que é certo e do que é errado, sendo responsabilizado pelas nossas atitudes, estaremos no segundo patamar, que é o mundo de expiação
e provas, onde teremos dois momentos, um de resgate, outro de aprendizado contínuo. Então nós vamos continuar a aprender. E quando tivermos aprendido bem, realmente, o bem, nós iremos para o mundo regenerativo. O mundo de regeneração é um mundo, então, de descanso. É um mundo, é um processo onde nós vamos passar algum momento, algum tempo, nos reabastecendo de energias boas para continuar a caminhada. Porque não vai ter tanto mal lá. Nós vamos ter tempo de descansar a nossa alma dos processos de sofrimento que passamos no mundo de expiação. A gente vai estar ali descansando um pouco, mas não é descansando sem fazer nada, não. É descansando sem sofrer as influências tão fortes do mundo negativo. E a gente continua aprendendo e trabalhando. E em momento mais para frente nós atingiremos um mundo superior. Nesse mundo superior nós começaremos a nossa jornada num novo processo. O processo de ajuda ao próximo, o processo de trabalhador da seara do Cristo mais efetivo. Onde não existe mais o mal. Nós vamos trabalhar só para o bem. E aí nossos bônus horas vão só se acumulando, porque a gente vai só trabalhando em benefício do bem, fazer o bem sem pensar em receber nada em troca, fazer o bem pelo bem. Nós vamos chegar à conclusão que a coisa melhor que existe é fazer o bem. É bom fazer o bem. Então nós estaremos no mundo, o mundo adiantado. E daí a nossa caminhada é só vertical, até atingirmos os mundos celestes. Nesses mundos celestes, estabilizaremos a nossa vida espiritual e dali para frente é só trabalho. Como trabalhadores diretos, co-criadores de Deus. Nosso real objetivo de vida. Eu acho que é o que eu tinha de trazer de explicação técnica a respeito da própria vida. Agradeço a atenção de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Muito obrigado, então, pela sua atenção. Nós agradecemos o Sr. Mendes, né, por trazer para nós essa oportunidade aí. Quanto conhecimento, né, gente? E aí a doutrina nos convida mesmo ao estudo. Vocês viram que ele trouxe aqui muitas referências do Livro dos Espíritos, né? Então, a princípio, né, talvez quem está chegando e ouvindo a palestra pode, nossa, quanta coisa, né? Essa diversidade aí dos mundos. Mas nós temos na doutrina, amai-vos e instruí-vos. E ele trouxe aqui para nós a importância do conhecimento para essa expansão da nossa consciência, né? Então fica o convite aí, né? Que também já é um recado para as leituras das obras básicas, né? Livro dos Espíritos, o Evangelho. Nós temos na biblioteca para empréstimo, temos obras usadas para venda, livros usados, também os novos. E aproveitando a oportunidade aí, né? Da ocasião de confraternização para presentear, melhor presente, um livro, não é mesmo? Então, e temos na casa o estudo, né? Então, às vezes vem aqui para palestra, fica se perguntando, nossa, vem para o grupo de estudos. Nós temos o estudo na quarta-feira, sistematizado da doutrina, e temos também na sexta-feira, onde vocês vão ter oportunidade de estudar, de fazer pergunta, grupos menores, ampliando esse conhecimento aí. Tá bom? Na nossa casa também nós temos a orientação espiritual. Quem desejar, né? É a partir dela que vem os tratamentos também. Chega na casa na quarta-feira por volta das 19 horas, tá? Temos visita também aos enfermos, né?
todos nós aqui na condição de aprendizes, enfermos também da alma, e tem momentos da vida que a gente está mais vulnerável, né? Que a gente precisa também desse tratamento espiritual, de uma visita, e tudo isso a nossa Casa Fraterna oferece, tá bom? Então vamos chamar agora a nossa irmã Luciana para fazer a prece final, né? E que todos tenham um bom domingo de muita paz. Bom dia a todos. Convido vocês a fecharem os olhos, a buscarem harmonia, depois dessa palestra que o Mendes trouxe para a gente, né? Nos falando aí que somos convidados sim a sermos felizes, é o nosso destino. E agradecer realmente a Deus, né? Por essa misericórdia, por esse amor dele para com todos nós, indistintamente. Agradecer por estarmos aqui, né, por essa casa que nos recebe, que nos auxilia na instrução, que nos auxilia no desenvolvimento, né, daqueles pontos que a gente precisa, e nos trazendo conhecimento que nos faz aí, nos facilita esse caminho. Deus Pai amado, Mestre Jesus querido, espiritualidades amigas, queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, por essa oportunidade de conhecimento, que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, para que consigamos absorver e apreender tudo aquilo que a gente recebe aqui. Consigamos colocar em prática em nossas vidas, nos observar, como mesmo Santo Agostinho nos ensina, ao final de cada dia nos observar onde precisamos melhorar. Obrigada por essa oportunidade de nos rever a cada dia, de podermos melhorar, continuando no caminho que leva até vós. Que possamos ter uma semana abençoada, que cada um de nós aqui presente possa receber essa energia e possamos levá-la, compartilhá-la com todos aqueles que de nós se aproximarem. Que o Senhor possa estar presente em cada lar, no coração de cada um dos familiares, em cada lugar onde o sofrimento ainda se instalou, em cada coração que se sente desamparado, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos ambientes de guerra, em todos aqueles lugares, Senhor, onde o amor é extremamente necessário, que a sua presença ali se faça. Vos rogo que permaneça conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Que assim seja. Que possamos manter a harmonia e a oração durante o passe, que nos auxilia ali nas energias boas, para que todos saiam daqui realmente levando aquilo de que vieram buscar.